Cláudio Ávila. Nesse momento eu gostaria de estar fazendo para vocês aqui um tutorial a respeito de alguns conectores que vulgarmente são chamados de mosquetões. Então, nós temos aqui diversos tipos de mosquetões, tá? E eu vou falar sobre cada um deles, tá bom? Muito bem, vamos iniciar então pelo mosquetão conhecido como mosquetão oval. Esse mosquetão, existem algumas características dele que são semelhantes aos outros mosquetões, aos outros conectores, tá? Ou seja, sempre os mosquetões eles vão ser a resistência mecânica deles testada em kN, ou seja, vai ser feito um teste de tração nele, e quando ele chegar nessa capacidade, por exemplo, esse aqui é um mosquetão de 25 kN, essa é o teste de ruptura dele, em 25 kN ele rompeu. Lembrando que cada kN equivale a 100 kg, então esse seria um mosquetão que suporta uma força de 2.500 kg. Travar o meu mosquetão, vou travar meu mosquetão, travar de rosca, porque e eu não posso deixar que ele fique dessa maneira, em pé, porque se ele estiver em pé, até o mesmo vento pode fazer com que ele faça uma abertura acidental. Existem alguns vídeos aí no YouTube que a gente vê ele fazendo uma abertura, o próprio vento, num local alto fazendo abertura. Então o que eu faço? De preferência sempre eu deixo essa trava de forma que ela fique para baixo, sempre para baixo, nunca para cima dessa maneira. Então lembrando que eu cheguei até o final, eu dou uma pequena volta, porque se eu aplicar força nele, se eu não der essa pequena volta, que é essa meia volta que eu dei aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai travar e eu posso ficar numa situação difícil, tá certo? Então essa é uma das características semelhantes de todos os mosquetões. Esse é um mosquetão em aço inox, com a capacidade de 25 kN, existem várias outras capacidades. 25 kN desde que seja nas extremidades. Caso eu faça uma força nas laterais dele, ele já diminui essa resistência. Nesse caso aqui, ele vai para 9 kN. Então de 25 kN, exercendo força nessa posição, ele vai para 9 kN se eu exercer força nessa posição. Ok? Esse é um mosquetão chamado de mosquetão oval. Então ele tem várias utilidades para conectar equipamentos, para fazer ancoragens. Então tem várias pessoas que preferem para várias modalidades o uso do mosquetão oval. Ok? Muito bem. Semelhantemente, esse aqui é um mosquetão que tem as características bem parecidas. Esse é um mosquetão HMS. Ele tem uma conformidade europeia, tem a sua numeração 1019, que é uma numeração do sistema que faz os testes lá na Europa, ok? Então ele tem uma conformidade, ele tem uma norma que garante a segurança desse equipamento. Segue a mesma coisa, eu vou sempre fechar a rosca e dar uma pequena volta para que ele não trave. Esse é o mosquetão HMS, onde eu vou fazer a ancoragem sempre nessa área menor. E essa área maior, ela serve para quê? Eu consigo ter uma área maior para trabalho. Posso ancorar uma fita de ancoragem, uma fita tubular, posso colocar até 2 cordas exercendo pressão nessa área toda aqui. Ele tem capacidade para suportar essa força, tá? Da mesma forma, ele tem a sua resistência mecânica testada para trabalhar dessa forma. Sendo assim, ele tem uma capacidade desse mosquetão de 30 kN, ou seja, 3.000 kg, estando ele fechado. Se ele estiver aberto, essa resistência vai cair, vai diminuir consideravelmente, podendo causar aí um acidente na hora do uso. Tá? Se eu exercer uma pressão na lateral, esse modelo ele já vai cair para 8 kN a resistência dele, se for feito dessa forma, exercendo força nas laterais dele. Tá certo? Esse é um material de alumínio. Lembrando que o mosquetão de alumínio eu sempre vou utilizar com outros equipamentos acessórios em alumínio. Ou seja, eu tenho um freio 8 de alumínio. Então eu vou utilizar freio 8 de alumínio com mosquetão de alumínio.
não posso usar de ferro, né? Porque vai haver um desgaste do material, então não vai ser legal, tá bom? Então, visto que eu fiz a minha ancoragem, né? Deixando de forma que a rosca fique sempre para baixo, conforme já foi mencionado, né? Para que não haja o risco da abertura acidental, ok? Muito bem. Então, eu tenho também os mosquetões de malha rápida, que tem diversos modelos. O pessoal chama também de elemento perdido, porque geralmente quando vai fazer um rapel, né, já tem ali numa pedra, um ponto que o pessoal já costuma deixar fixo. É um elemento que eu não vou ficar tirando e colocando como outros mosquetões, por exemplo. Então tem diversos modelos dele, né? Depois que eu faço o travamento dele, que eu rosqueio esse mosquetão, ele vai ficar perdido lá no ponto de ancoragem. Eu não vou levar ele embora, ele vai ficar lá e outras pessoas acabam usando. Lembrando que sempre que for fazer um rapel, tem que verificar se ele não está desgastado e o ponto de ancoragem é seguro. Então, mosquetões de malha rápida. Existem outros modelos, ok? Esse mosquetão segue as mesmas características dos outros que eu já acabei de falar, né? E ele é um mosquetão chamado de D, mosquetão D simétrico. Existe o outro mosquetão também D assimétrico, ele tem uma certa diferença aqui nele, tá? Esse é o mosquetão D simétrico. As características são também semelhantes. É testado em quilonewton. Esse, por exemplo, tem 25 quilonewtons, né, de resistência nas extremidades. E tem 8 kN, ele suporta 8 kN se for exercida a pressão nas laterais dele, certo? Então também é um mosquetão, um conector com rosca. Existe também um modelo, esse é o modelo HMS, que ele tem 3 travas. Ele tem essa trava para que a corda, depois que a corda entra aqui, ela não ficar escapando, né? Ele tem uma outra trava aqui embaixo. Ele tem uma trava automática, né? Ele volta sozinho. Então, para que eu faça a abertura dele, olha, tá vendo? Ele não abre acidentalmente. Para ele abrir, eu preciso puxar para baixo, rosquear, né? E depois ele vai abrir. Quando eu soltar, o que vai acontecer? Ele vai fazer o travamento automático. Olha só que bacana, tá? As outras características são semelhantes para todos eles. Nós falamos aqui sobre diversos modelos de conectores, mosquetões. Lembrando que existem diversos outros e as suas aplicações, cada profissional, né, do rapel, do trabalho em altura, ele vai escolher um modelo que melhor se adaptar para aquele tipo de serviço que ele está executando naquela hora, aquela atividade que ele vai executar, ok? Lembrando sempre da segurança, de estar utilizando equipamentos homologados, que tenha conformidade europeia, que tenha conformidade com normas europeias, né, que tenha uma certificação, sempre visualizando o equipamento, se ele tem desgastes, sempre verificando a procedência desse equipamento para que você não tenha um acidente na hora de fazer aí a sua aventura, o seu rapel, o seu trabalho em altura, ok? Esse então foi um pequeno tutorial aí que muitas pessoas têm dúvidas e às vezes perguntam, qual a diferença de cada mosquetão? Existem aí várias outras informações, né, que a gente pode estar buscando nas normas brasileiras de regulamentações, NBRs, enfim. Ok? Um grande abraço, espero que eu possa ter ajudado aí com essas informações.